Senhor presidente, nobres colegas, ainda na resposta do meu requerimento do Claudecir sobre as merendas, aquilo que foi falado no vídeo, né? Que houve uma denúncia. A denúncia que eu fiz foi da falta de merendeiras e nunca sobre a merenda escolar. Primeiramente, a denúncia que eu fiz no Ministério Público é para as escolas municipais, não para as escolas estaduais. O que foi falado aqui é que as escolas estaduais também tiveram problemas, né, com as merendas, porque as merendeiras são contratadas pelo município, inclusive a Escola Naval, até na última sexta-feira, estavam, eu não sei se regularizou para essa segunda-feira, sem o jantar. Então, o que me causa mais estranheza é ver dessa forma que não há transparência nessa fiscalização. Como eu disse para vocês, quando a gente fez o requerimento, eu liguei na Escola Sene perguntando quem tinha feito essa visita. A única coisa que elas me falaram que foram 2 mulheres que tinham um crachá escrito SEDUC, né, e que viram esse professor pegando um pouquinho de carne moída e colocando no seu pão. Mas, como eu disse para vocês, essa fiscalização, ela não verificou que esses professores e que essas diretoras estão fazendo o trabalho de servidores municipais dentro das escolas, servindo comida, lavando o prato. Eles não verificaram isso, que é o mais agravante. E o que mais me chama a atenção, dinheiro público para merenda na Escola Naval e não está indo a comida. Isso sim, também é algo para ser investigado, fiscalizado. E aí perguntei para os amigos que são vereadores nas cidades vizinhas e ninguém sabe me falar sobre uma fiscalização como essa. E tantos quilos de comida indo para o lixo. Nós temos aí 10 escolas municipais, mais as estaduais. Numa escola, na semana passada, foi jogado um balde de 12 quilos. Então, vamos colocar essa base. Mais de 120 quilos de comida nas escolas municipais indo para o lixo por dia. Coloque isso por semana e coloque isso por mês. Então, e ainda querer colocar essa dúvida na cabeça dos servidores, que é por conta de uma denúncia minha, para mim, é muita falta do que fazer. Tem tanta coisa para verificar. Tem tanta coisa para poder meter a caneta. Como a contratação de padeiros, que as crianças não aguentam mais comer bolacha. Precisa meter a caneta e pagar as contas em dia para os fornecedores continuar entregando carne de qualidade. Precisa meter a caneta nisso. Precisa meter a caneta para verificar as situações vergonhosas das escolas. E é por isso que teve um apitaço aqui das mães que saíram do conforto dos seus lares. Se não resolveu o banheiro, Val, que você disse que ele ia te dar banheiro químico, traz os feirantes aqui. Faz um apitaço aqui. Foi chamado de plateia, as pessoas como se estivessem num circo, né? Aliás, às vezes eu me sinto mesmo. Que a gente fala e nada resolve, nada acontece. Como se fosse uma palhaça mesmo. Palhaça de acreditar numa conversa dessa e querer jogar a população contra mim. É contra mim isso, não é contra nenhum dos senhores. Nesse mesmo dia, eu tive que passar por muitas coisas. Inclusive por um linchamento nessa tribuna. E que ninguém apertou a campainha. Então, existem muitas coisas que precisam da atenção para que o senhor prefeito venha a público. Como eu disse, faltando material escolar, faltando produto de limpeza. Vamos meter a caneta nisso, nessas prioridades.
Vamos meter a caneta e colocar alguém para fiscalizar a manutenção dessas escolas. Para limpar as calhas, que está chovendo dentro das escolas. Vamos usar o nosso tempo para que realmente, de fato, faça diferença na vida do povo. Das pessoas que precisam das escolas municipais. As pessoas não brincam de querer estudar na escola municipal. As pessoas precisam. Não têm condições financeiras. Ninguém está brincando aqui. Ninguém está atacando o prefeito. Não é uma briga. Isso aqui é um trabalho. Isso aqui é um trabalho. Não é uma afronta ao senhor prefeito. Mas tudo é falado. Tudo é enviado. E quantas vezes eu ouço a dizer assim, que moção chega lá, ninguém nem lê. O que mais? O que mais a gente pode fazer para chamar atenção? O que mais? Aí quando chega numa situação dessa, e aí quer reverter e jogar nas costas da vereadora, que como sempre é taxada de mentirosa. Eu tenho que me desdobrar para mostrar, e mesmo assim sou taxada de mentirosa. Eu estou mostrando a situação das escolas. Mas tem gente que finge que não vê. Então, essa situação da merenda, para mim, foi uma das situações mais tristes, depois de toda essa situação das estruturas escolares que o senhor prefeito tomou. Eu acho que existe muita coisa para verificar, como eu disse para os senhores. Das escolas que não estão servindo janta, das escolas que não estão recebendo pão. Então, nós precisamos olhar para aquilo que é prioridade de fato, que muitas coisas não estão sendo. E não é medindo forças com o legislativo, e muito menos com o povo, é que vai se mostrar trabalho. Muito pelo contrário. As pessoas, dentro das escolas, sabem muito bem quem é que está fazendo e tomando atitudes a partir de seus pensamentos. E como você disse, Claudecir, não acho que a gente tem que convocar a Secretaria da Educação. Eu acho que a gente tem que fazer um requerimento agora para a Secretaria da Educação e para a Delegacia de Ensino do Estado. Vamos pedir essa visita. A gente precisa verificar isso para mostrar para o povo. Porque quem sai de mentirosa e quem sai como a culpada disso tudo, né? Como o senhor prefeito disse, que foi através de uma denúncia, que essa denúncia é minha, os senhores sabem disso, quis jogar a população contra mim. Isso é feio. Isso é feio. O senhor prefeito já foi vereador. Isso é muito feio. Nem parece que ele passou por essa casa. O fato como ignora a opinião pública. Ignora a opinião pública. Então, eu deixo aqui assim, a minha indignação, né, por tudo que vem acontecendo no nosso município. Por todas as retaliações. Por todas as informações que, de fato, chegam distorcidas para a população. Ele cortou esse corte de merenda e depois foi Dia do Trabalhador. Deu R$30 de aumento para o servidor público. Essa é a valorização do nosso prefeito com o servidor público, com as servidoras e aqueles que estão trabalhando com desvio de função, ganhando um salário mínimo para manter as escolas abertas. Ao invés de valorizar esse servidor que está lá com 4, 5 funções, vai lá e tira a merenda. Como eu disse, tem muitos professores que não precisam comer nas escolas, mas que vieram aqui lutar por aqueles e aquelas que não conseguem ir embora. Ou que muitas vezes não dá tempo, sai de casa na correria, tem criança pequena e não leva um prato de comida. Mas essas pessoas vão ter outro trabalho. Descartar a comida, lavar os tambores para poder devolver para a cozinha piloto. Então é isso. Muito obrigada.